essa é mais uma videoaula do canal PS Engenharia. O tema de hoje é configurando a altura do caractere em função da escala de plotagem no AutoCAD. Fazer um breve histórico. Antigamente nós tínhamos a cópia heliográfica e hoje nós temos o plotter para fazer a impressão das pranchas. E nessa época da cópia heliográfica, a maneira de desenhar os caracteres era com o auxílio de réguas pré-definidas e esse instrumento que era chamado de normógrafo, vulgarmente conhecido como aranha. Então veja como era rudimentar o processo, porque você tinha que desenhar letra a letra e o tipo da letra, que hoje nós temos, né, Arial, Times New Roman, e aí vai, Calibri. E antigamente, se você quisesse ter 3 tipos de letra, como eu falei agora anteriormente, você precisaria de 3 tipos de régua, 3 conjuntos. E mais, cada conjunto corresponde a uma altura de letra, a um tamanho de letra. Então, hoje em dia, para substituir esse processo com os softwares gráficos, tipo AutoCAD, então você pode ter uma infinidade de réguas e uma infinidade também de tipos de letra. Então vocês vejam só aqui como o processo foi facilitado. Mas para isso precisamos o quê? Saber configurar corretamente esses parâmetros. Então como calcular essa altura, que em inglês no AutoCAD é o height? Então você tem caracteres que você quer definir essa altura. Então utilizando-se a forma da escala, que está aqui ao lado, para determinar 2 parâmetros que nós precisamos no AutoCAD. Uma que é a altura real que você vai desenhar, se você quiser fazer frases, né, ou então alguma indicação no seu desenho. E um cofator de proporcionalidade, que no AutoCAD serve para configurar textos e cotagem respectivamente. Então esse segundo fator de proporcionalidade é para a cotagem. E apenas uma observação, que essa metodologia aqui apresentada vale para os desenhos no AutoCAD, onde a unidade básica do desenho é o metro. Porque, por exemplo, em engenharia mecânica, as pessoas desenham em milímetro no model. E aqui nós vamos desenhar, nossa unidade básica é o metro. Então, 1 para a gente significa 1 metro. Então, dando continuidade, nós temos a forma da escala e temos esses nossos dados de entrada. O que é que nós vamos ter sempre? A altura do caractere que a gente quer como resultado, no caso seria o D pequeno, que é no desenho que nós queremos, e associado o quê? A uma escala. No caso, vamos ter que utilizar o modo da escala. São os 2 parâmetros de entrada que nós temos. E de saída, temos que apenas arrumar um pouco essa forma, porque nós queremos o D grande, que é o real. O tamanho que eu tenho que desenhar esse caractere no modo, para que ele se reflita na prancha, no desenho, certo? O tamanho que eu quero. Então, para isso, já está pronto a configuração para textos quando eu fizer essa conta. E aí, se eu quiser configurar alguma cotagem, então eu vou ter que aplicar essa nova fórmula, que seria esse valor dividido por 2,5. Para as formas ficarem independentes uma da outra, então eu repeti, certo? Esse D aqui de forma explícita. Então, com esse novo parâmetro, nós podemos configurar as cotas. Então, dessa forma, nós temos D grande, que é a altura real do caractere, e esse cofator de proporcionalidade que eu falei aqui, para a configuração das cotagens. Exemplo: calcular a altura real e o cofator de proporcionalidade para plotar textos e cotas com caracteres de 5 milímetros de altura na escala 1:75. Então, notem que nós, para raciocinarmos melhor, nós colocamos a medida em milímetro da letra, para a gente ficar fácil de ir. Mas lembrem-se que, quando for entrar na fórmula, temos que transformar para metro, certo? Então, os 2 parâmetros que nós temos para esse caso é 0,005 metros, no caso, porque são 5 milímetros a altura da letra que eu quero, e a escala de trabalho que eu quero plotar é 1:75. Então, o módulo dessa escala é 75. Então, aplicando na fórmula, né, os valores, então, D pequeno 0,005 vezes 75, que é o módulo da escala, eu tenho 0,3750 metros para a configuração de textos. Então, eu vou ter quase 40 centímetros o tamanho real dessa letra, porque ela vai ser diminuída em 75 vezes.
Então vejam essa relação. E aí, para calcular esse cofator de proporcionalidade, eu faço novamente essa conta, só que eu divido agora por 2,5. E aí eu tenho esse cofator que é 0,15. Lembrando que no AutoCAD não é vírgula, é ponto. Então lá no AutoCAD teremos que colocar 0,15. E aí eu desenvolvi essa tabela para ser didático, está lá no meu site, vocês podem baixar lá em www.pseg.com.br, e aqui mostra claramente alturas, né, em milímetro. Aí você transforma essa altura em metro, e aí se você fizer essa conta aqui, 75 vezes 0,5, você vai obter esse valor que é o tamanho real da letra, que é 0,3750, que você vai desenhar no model. E eu também preparei aqui essa parte onde você pode entrar com a altura do caractere em milímetros e o modo da escala, e você obtém o fator para entrar na definição da sua cota, da sua cotagem. E aqui, só para ser didático também, os escalímetros comerciais, eles possuem essas medidas que vocês estão vendo aqui. E aqui para lembrar a fórmula da escala. Então, reforçando, a altura do caractere em metro, e aqui a configuração para que nós façamos as definições de cotagem. Então vamos fazer um exemplo prático agora no AutoCAD. Então, dados a altura do caractere, que a gente já viu, 5 mm, e escala de plotagem para 75, então eu vou plotar a frase PS Engenharia com base nesse estilo de texto estándar. E plotar também as cotas do desenho abaixo com base no style ISO 25. Certo? Então vamos chamar aqui o AutoCAD para fazer esse exercício. A altura na plotagem, né, que nós queremos é 5 mm, o modo da escala 75. A altura real calculada nós já vimos é 37,50, 0,3750, e o cofator calculado foi de 0,15 para a plotagem. Então vamos iniciar fazendo a configuração correta para ajustarmos esta frase PS Engenharia. Então, na parte referente a textos, podemos ir nessa setinha que tem aqui, ó, Text Style, e aí você vai definir um novo estilo de texto. Então, eu vou batizar como ESC 75, certo? 5 milímetros. Só que eu preciso fazer o que? No rate, nós vimos aqui, ó. Então eu vou colocar exatamente essa altura aqui, ó. 0,3750. Aplico. Posso fechar aqui. E o que é que eu vou fazer agora? É só selecionar essa frase e, como está agora, escolher esse novo estilo. Veja o que aconteceu. O texto diminuiu, porque ele já se adequou, já ficou no tamanho correto, para que quando eu plotar na escala 1:75, ele já fique naquela dimensão que nós queremos. Então vamos fazer essa operação também de modificação, só que agora para essa figurinha aqui cotada, certo? Então vamos lá. Então nessa parte que reza as cotas, que esse módulo aqui de Dimensions, então você vai pegar também nessa setinha e acessar o menu do Dimension Style, certo? Para você poder fazer um novo modelo. Então, a partir desse ISO 25, então eu vou fazer um novo baseado nesse e vou fazer também ESC, o mesmo nome que eu coloquei lá, 75, 5 milímetros, certo? Só que agora eu tenho que configurar nessa guia Fit, eu tenho várias guias, mas existe uma guia chamada Fit. E nessa guia Fit eu tenho que colocar quanto? 0,15, que foi o valor que nós determinamos anteriormente. Então, feito isso, tenho esse meu novo padrão de cotas. O que é que eu tenho que fazer? Selecionar todas essas cotas que estão fora do padrão que eu quero, que eu desejo, e aí eu vou e faço a modificação. E escolho agora para a escala 75 para a letra 5 mm. Vejam o que aconteceu, foi readequado. Então vamos conferir agora essa impressão se realmente está saindo da forma que nós desejamos. Então inicialmente vamos para o caso 1. Então temos aqui eu já ajustei na escala 1:75, mas eu vou só mostrar a vocês que realmente está na escala 1:75. Então vamos fazer zoom. Então seria 1000 barra o comando
75, que é a escala, XP, que é do comando, XP. Então, vamos dar Enter. Nada aconteceu, porque, como eu falei para vocês, já estava ajustada a escala. Então, vou sair. E agora, quando eu estou fora do model, eu posso fazer o quê? Eu posso dar um zoom aqui, só para facilitar. Posso pegar, por exemplo, uma dimensão dessa linear para fazer uma avaliação aqui bem rápida desse tamanho. Lógico que não vai ficar exatamente, mas não vai ficar muito próximo. Ó. Vou ajustar aqui no olho. Então, olha quanto deu aqui, ó, 4,88. Então, se a gente ajustar bem direitinho, isso aqui vai dar exatamente o quê? 5 milímetros, porque aqui na impressão já está em milímetros. É o tamanho real que vai sair esse caractere. Então, confere com o que nós gostaríamos de obter. Então, essa letra seguramente ela tem exatamente 5 milímetros. Então, vamos ver agora o segundo caso, que seria as cotagens. Então, da mesma forma, vamos conferir se está realmente na escala. Então, a escala seria zoom 1000/75 XP. Nada aconteceu, então também está na escala. O que é que podemos fazer aqui? Ajustar um pouco, porque tem uma escala que não está aparecendo. Pronto. Ajustei apenas no retângulo, na janela. E agora vamos conferir aqui. Olha aí, 5,11 milímetros, ou seja, 5 milímetros. Que assim na mão fica difícil de você conseguir fechar os 5 milímetros. Mas está mais do que provado que nós estamos exatamente com uma plotagem adequada ao que nós gostaríamos de obter. Se você gostou, ajude a promover esse canal, se inscrevendo e deixando a sua opinião. Até a próxima!